Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de setembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1694, 5 páginas, 39 logias e 10 máximos. O autor do verbete é o Dr. Eduardo Martins, e esse que está aqui, ó. É bom mostrar quem é. Agora o tema, boemia. Ou, se vocês quiserem, boêmia. Mas boêmia é mais o lugar lá da boêmia, é boemia mesmo. Agora, a especialidade é parapatologia. Definição. A boemia é a doença social manifestada pela consciência com estilo de vida irresponsável, desregrado, hedonista, excessivo, desviante, socioso, ectópico e patológico, caracterizado pelo hábito de frequentar rodas de bares, zonas boêmias, em geral sustentado pelo alcoolismo, a promiscuidade e o uso de drogas. A fuga de si próprio, a falta de prioridade evolutiva, o excesso do social, os acobertamentos de todos os tipos, o romantismo acobertador da carência afetiva cronicificada, as noites alcoolizadas e promíscuas do CEO bem-sucedido, lacunado afetivamente, a vida de bar em bar, e por aí vai, tem muita coisa, tem mais de 20 linhas, só a parte da fatologia. Agora, na argumentologia tem CTI, com 5 condições patológicas comuns do Centro de Terapia Intensiva, em geral, o último estágio antes da dessoma, aqui dispostas na ordem lógica. Tem apologia, 3 citações exemplificadoras seguidas do posicionamento mais voltado à holomaturidade da consciência. Eufemismos, 12 eufemismos expostos pela realidade dos fatos, a fim de colocar os pingos nos is da cultura boêmia. Na remissiologia, tem 10 itens, nós destacamos: alcoolismo, desviacionismo, isca interconsciencial, tabagismo e toxicomania. Frase enfática. A boemia alcança milhões de consciências incautas, sem discernimento, e promove o desperdício de vidas humanas por improdutividade ou dessoma lenta e gradual, às vezes prematura. Você já refletiu sobre os desvios proexológicos promovidos pela pensenidade boêmia? Já conseguiu ajudar, de fato, alguém a deixar esse estilo de vida? Existe ainda a bibliografia e a webgrafia. Agora, perguntas. Não concordo com a tertuliana, não me lembro o nome, que o outro dia opinou desfavoravelmente à apresentação dos verbetes pelos novos verbetólogos. Penso que ela não está entendendo os assuntos. Os temas e as defesas estão dos mesmos, pelos autores, estão muito interessantes e esclarecedores. E será possível nos aprofundar bastante no assunto. Parabéns a todos. Estou divulgando os assuntos entre meus amigos. Está vendo? Esse aí viu uma coisa no alcance todo. Fiz um curso de imersão em março desse ano e fiz uma pergunta a Epicon sobre minha recolocação no mercado de trabalho e tive como resposta que existia uma equipe trabalhando para isso e eu teria também que passar por um processo de reciclagem pessoal e profissional. E desde essa época venho me reciclando em todos os sentidos da vida e não me permito mais perder o rumo da Proex. Porém, em maio, assumi o compromisso de tomar conta de um sobrinho até o final do ano. Nesse mesmo momento, não desisti de conseguir um novo trabalho e no mês de agosto passei por vários processos seletivos, bastante interessante, e as respostas de todos eles foram sem sucesso. Coisa que nunca tive dificuldade, pois quando saía de um trabalho, logo conseguia outro.
O que preciso fazer para ter sucesso nas futuras oportunidades? Esse compromisso com o meu sobrinho nesse momento é a única prioridade? Não, você deve olhar o seu sobrinho, agora precisa ver quem é que você está passando o seu currículo, né? Quais firmas. Precisa ver qual a diferença, o que tem, qual o nível. Às vezes isso esteja influindo. Mas agora, ó, você vai arranjar emprego até o fim do ano. Por que a necessidade de confrontar a ciência convencional se o propósito de vocês é o experimento do campo extrafísico? É uma necessidade ou apenas uma vaidade? Não. É haver ponto. É a verdade relativa de ponta na cara de todo mundo. Mostra que nós não temos medo de debater, seja com quem for, aonde for, de que modo for, desde que haja civilidade, cosmoética, bom tom, educação. O problema todo é esse. Você, por exemplo, eu não estou achando que você tem muita educação, não. Esse seu nome aí, com essas coisas suas, desse Hotmail, parece mais um processo anônimo. Eu não sei quem é você, como é que é, de que modo que é isso. Acho que seria bom você se mostrar a cara, ver quem é. Agora, ó, o que eu quero te dizer é o seguinte, a nossa intenção aqui é de estudar o que aparece, fazer investigação do cosmos, se for possível. Agora, dando prioridade para os assuntos que interessam. A ciência convencional, nós não só combatemos as bobagens, como falamos a favor da maioria das coisas, são muito positivos. Se nós não defendemos a ciência convencional, não sobra mais nada na Terra. Das linhas de conhecimento humano, menos pior é a ciência convencional. Então pensa bem, você não está entendendo também como é que são os nossos approaches, as nossas abordagens. A coisa é mais séria do que você está pensando. Agora, ó, venha para a caixa você também, apareça aqui, venha debater conosco. Há níveis diferentes de cosmoética na expressão da mesma consciência. É possível uma pessoa ser percussiente em uma prática profissional, em psicologia, por exemplo? A noção de intervenção terapêutica e proficiência interventiva, articulando processos críticos e analíticos. Essa mesma consciência, então, poderá ser altamente desinteressada de temáticas energéticas, quando apresentada como alternativa explicativa para alguns casos. Muitas vezes, tais diferenças de posturas são radicais, discrepantes e misturáveis. Sim, é o que acontece mais. Eu não vi pergunta nenhuma, não há ponto de interrogação nessa página. Faz algum tempo que não vejo as tertúlias em vídeo, apenas em áudio. E hoje vi o vídeo e percebi que o senhor está mais ativo, mas jovial. A gesticulação e movimentos corporais estão mais leves, fluentes. Resumindo, mais jovem. Escuta, o que você quer? Você está querendo manga? O que é? Kiwi? Doce de leite? O que é que você quer? Isso teria a ver com as sessões da mega euforização? Esse trabalho energético sendo potencializado por todos do tertuliário e o senhor, sendo promotor dessas energias, poderia de alguma forma qualificar a disposição física e intelectual do indivíduo em curto prazo? Não, não há dúvida que, aqui ó, vamos falar franco, você tem toda a razão. A mega euforização não só influi a mim, como influi também todo o tertuliário. Agora, tem uma coisa que eu estou mais leve. Eu sou o goleiro que lê jornal. Por quê? A minha defesa do jogo é tão grande que as bolas não chegam para o meu gol. Então, eu estou mais folgado, vejo as coisas, examino. Vocês ainda não perceberam. Já tem até agora 2 semanas praticamente que eu estou trabalhando assim. Então, isso não acontece faz só 8 anos. Né? Então, é lógico, eu estou numa espécie de semiférias. Nisso, eu te dou razão. Não é só a mega euforização, é mais o processo da turma. Você não juntou um fato com o outro. Eu penso que é isso aí que está influindo em mim. Agora, ó, eu sou um cara que não posso estar mostrando a minha realidade, né? Eu sou um cara, dentro de mim, muito feliz. Eu não posso estar mostrando isso, porque se eu for mostrar o que eu recebo da TENEPS, vocês falam, não pode. Fica antípoda, o negócio fica assim, não dá.
Geralmente, depois da TENEP, você acaba descarregando energia estática no cobertor. Às vezes chega a sair faísca. Gostaria de saber se há alguma relação entre a nossa energia e a energia estática. Ah, sim. Mas a relação maior mesmo existe entre plástico, o tecido, você e outras coisas mais. A energia estática é um fato. Agora, todo mundo que mexe com muita energia pessoal pode mexer com os outros tipos de energia. Isso é normal. E a primeira que aparece é a estática mesmo. Em uma tertúlia passada, o senhor falou dos males dos medicamentos Crestor e Lipitor, sugerindo o Ezetrol. Anteontem estive com o meu cardiologista que se negou a me receitar o Ezetrol, dizendo que cada organismo reage de uma forma. Estou de pleno acordo. Ninguém está contra, não. A medicina de São Paulo está muito ruim. Os médicos não investigam os sintomas do paciente. Não existe médico cientista, apenas médicos clínicos. Ele não me passou uma dieta sequer e meu colesterol está altíssimo. Isso está errado. Aí está errado. E me mandou tomar junto com o Crestor um AAS infantil de 100 mg por dia. O senhor podia, por gentileza, me dizer o que devo comer para melhorar a minha arteriosclerose, além de alho que já uso? Eu acho que está tudo errado. E isso deve ter a ver com a democracia pura. Não é vestibular que tem que se aplicar, é teste de vocação. Escuta, o caso todo é o seguinte: seria bom, né, ela começar a comer mais fruta, a dieta frutariana. Fala alguma coisa para nós. Olha, por incrível que pareça, hoje quem está respondendo aqui ao interrogatório e aos debates é o médico cardiologista que vai falar com você. É o doutor Eduardo Martins, que é esse que está respondendo as coisas de hoje. Coincidiu, como sempre. Coincidência. No geral, quando a pessoa tem colesterol alto, tem que dar uma oportunidade para ela mudar de hábito. Então, dependendo do nível que o colesterol esteja, né, por exemplo, muito alto e com vários fatores de risco, aí nesse caso a gente realmente opta por uma medicação para baixar o colesterol. Mas, por exemplo, a pessoa chega com colesterol de 300, um triglicérides de 200, né? Diz que não faz dieta, que tem feito pouco exercícios. Então, a conduta, na verdade, assim, a conduta que é orientada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é dar um prazo para essa pessoa, dar uma chance para ela mudar de hábito antes de tomar remédio. E aí, nessa questão de mudança de hábito, é que vem os exercícios físicos e a dieta. Nessa dieta, algumas questões elas são fundamentais. Primeiro, a pessoa evitar de jantar, né, comer muito à noite. Isso é praticamente contraindicado, né? O ideal é à noite refeições mais leves. A gente orienta a pessoa a trocar o leite integral pelo leite desnatado, né? Muitas pessoas gostam daquela gordura do leite integral, aquilo é um veneno. Então, trocar o leite integral pelo desnatado. Evitar frituras, né? Então, coxinha, risoles, essas frituras todas. Toicinho. Minas Gerais adora isso, né? Lá é um perigo. Então, assim, essas questões de dieta básicas, assim, a pessoa pode fazer uma experiência de mudar. Por exemplo, optar mais por saladas, evitar muitos molhos em salada, né? Então a pessoa fala, agora eu vou comer só salada. Tudo light. Aí chega na salada e enche de molho. Então não adianta, né? Então, assim, tem que cortar mesmo salada, né, com azeite de oliva, que é muito bom. Agora, que tal comer manga, frutas, né? Então a pessoa, por exemplo, está com fome à noite, come uma fruta, né? Assim, então evitar essa questão de comer demais em excesso à noite. Só para dar a minha vez também, a minha fala aqui nessa história. A pessoa aqui está combatendo o Ezetrol. Eu também combato o seu AAS infantil. Não posso tomar isso por causa do meu processo. Tem alergia também. Como é que faz? Eu tenho a tendência para o refluxo. Se eu for tomar o AAS, eu estou no Em relação então, cada um tem que estudar. Em relação aos medicamentos, professor Valdo, assim, é isso mesmo, né? Quer dizer, a medicação ela é muito específica de cada pessoa. A minha medicação é violenta. Outra coisa. Além do Ezetrol, eu não falei aqueles outros que eu tomo, um negócio sério. Então, agora, o Ezetrol é que me acertou. E outra coisa, esses remédios todos dão disenteria, ou seja, diarreia, ou seja, piriri. Abra o olho.
Agora, se dá de vez em quando, tudo bem. Agora, se o negócio dá continuamente, a gente vê. O ezetrol, ele funciona bloqueando a captação de gordura no intestino. Né? A estatina funciona no fígado. Então, o Crestor, ele é uma medicação, uma estatina mais avançada. Né? Agora, a gente tem tido uma experiência com o Crestor, com as estatinas de uma forma geral. Inclusive, nesses últimos 3 meses, eu estive nos Estados Unidos agora em junho, e está acontecendo um movimento social nos Estados Unidos contra o paradigma da estatina. O problema é que esse movimento não vem fundamentado em estudos, vem só em opinião médica. Então isso a gente não pode, a gente tem que ter muito critério com isso. Né? A gente tem que tomar decisões baseadas em estudos e na experiência prática que você tem de consultório. Então, pessoalmente, eu já indiquei medicações fitoterápicas para tratar colesterol, já trouxe fitoterápicos dos Estados Unidos para tratar aqui alguns pacientes, e a gente tem que começar a buscar alternativas. Aqueles pacientes que se dão bem com a medicação, essa é a melhor indicação. A pessoa se deu bem, vamos continuar. Agora, se deu mal, o Crestor, por exemplo, alguns pacientes têm queixa de memória, que foi o caso também do professor Valdo aqui, a gente teve mais 2 casos, eu levei isso para o laboratório, né, estudei a monografia e estou aguardando um retorno deles, né, de realmente se era uma reação rara ou se o laboratório meio que escondeu esse jogo, né, para poder vender o medicamento. Então, a gente está aguardando aí. Para nosso amigo, eu quero dizer que a gente tem aqui 41 médicos. Tá? Qualquer coisa. Né? Agora aqui. Agora é com você, eu acho. Esse verbete mexeu muito comigo. Meu grupo Carmo é bem grande. Somos em 10 filhos e nos encontros familiares o álcool está sempre presente. Eu compartilhava disso. Há uns 3 meses tomei a decisão de não tomar mais nada de bebida alcoólicas. No último feriado nos encontramos novamente em casa dos meus pais. Faltou somente um filho para completar a prole. Quando cheguei, todos bebiam e logo vieram me oferecendo e logo recusei. Eles me criticaram e pediram por quê. Disse que estava investindo em minha evolução e que aquilo já não me satisfazia. Então eles me excluíram e me senti um ET. Como é esse processo Grupo Carmo com relação às bebidas? Não quero me afastar, mas também não quero mais compartilhar com isso. Uma questão bem interessante é que nós também somos em 10, a minha família, né? Então você não está sozinha nisso aí. Na minha família também era assim, muita bebida alcoólica, e normalmente no final tinha uma briguinha. 2 que um não gostou de uma coisa e sempre dava aquele barraco familiar, né? E aí, com o tempo, o que aconteceu? Os 2 caçulas, que é meu irmão, Alexandre... A sua família tinha até alambique, não tinha para fazer cachaça. Meu pai tinha uma vinícola. Então, o que Eu aconteceu? Aí, com o tempo, eu e o Alexandre, a gente praticamente fez uma guinada nisso. Eu parei de beber, assim, na adolescência, aos 22 anos, né? E lá em casa, outros irmãos também começaram a fazer um movimento, assim, de buscar uma explicação para a vida e tal, né? Eles diziam isso. E hoje, a gente, praticamente na família, não tem mais bebedeira, ninguém mais compra engradado de cerveja quando a gente se encontra lá. Agora, o que eu acho que é importante? Você tem que lidar com essa situação de uma maneira discreta. Você não pode chegar na família e falar, agora, gente, eu mudei, radicalizei, meu negócio agora é cuidar da evolução e tal. Todo mundo vai te achar um ET e vai contra você. Então, tem que usar uma técnica que a gente brinca aqui em Foz do Iguaçu, que é dos infiltrados, né? Então você chega infiltrado, você chega mais ou menos igual, não precisa beber, né? Você pode, por exemplo, pegar uma cerveja e não tomar, né? Às vezes, quando o social é muito necessário, a Solange até estava comentando aqui, a minha mulher, ela fazia isso lá em Belo Horizonte. Botava guaraná com gelo, todo mundo achava que era uísque, e ela tomava um guaranazinho dela, todo mundo vai ficando altinho e ela normal. Técnica de novela. Então, não precisa confrontar, a não ser que as pessoas perguntem para você por que você mudou e você veja um interesse real. Isso aqui é a técnica de exaurimento da ansiedade. Ao contrário da sua. Então, assim, só para não ser ingênuo, a hora que você toma uma decisão dessas, de chegar na família, logo na família, e querer fazer uma TARES, um confronto, não vale a pena. Ainda mais com o pessoal alto e bêbado. Então espera, talvez com um exemplo, você não bebendo, as pessoas te perguntando, você fala, hoje eu não estou afim, hoje eu não quero, tal, depois a gente vê. E com a repetição meu médico disso, receitou.
com a repetição das festas e você mais lúcida, melhor, isso vai ser um exemplo para eles. E não você, no dia, na hora da festa lá, querer fazer tares, que não vai dar certo. Gente, eu estou aqui com o bairro da Cognops, que é um portfólio. Vale a pena ver isso. Acho que seria bom deixar um lá fora para a turma ver, sabe? E aqui ó, tem todos os dados da Cognops, um lugar para se conhecer. Muitos dados sobre a conscienciologia, os processos todos nossos. Agora, tem aqui alguns aspectos fora de série. Primeiro, o Conselho dos Clientes, com a foto de todo mundo fazendo a votação, levantando a mão. Isso é o máximo. Está bem democrático a situação. E outra coisa seríssima aqui, ó, que vale a pena, que eu estou esperando para ver. O projeto da Ágora do Conselho dos Clientes. Olha que bacana. Ó, eu deixo vocês ver, depois vocês devolvem. Agora, para começar então, começando daqui de baixo assim para cima, ô Kátia, começa por você aí. É da direita para a esquerda e de baixo para cima. Eduardo, na página 69, em Culturologia, a segunda cultura, cultura curiosa do Boteco Teco. Tá, aqui, na verdade, essa expressão a gente tirou do verbete alcoolismo. Se o professor Valdo quiser completar depois, alcoolismo, que é a cultura curiosa do Boteco Teco. Então, pelo que eu entendi, né, do verbete, é a pessoa que tem aquela curiosidade de ir para o bar para ver se tem alguma novidade, alguma coisa lá, entendeu? Para tirar um teco, que é assim, tirar uma lasquinha, alguma novidade da informação, da roda de bar, aquela coisa. E isso vira uma curiosidade diária. Ela quer sempre dar uma passadinha lá para ver se tem alguma informação, um bate-papo novo, alguma coisa assim. Não sei. É a cultura carioca, entende, né? É a cultura do sambinha, do pagodinho no bar, né? A gente sai para o final de semana para tomar o chopp, fica todo mundo junto. Então, no Rio de Janeiro tem muito comum o Boteco Teco, né? Que é o samba, o carnaval. Seria bom também, aqui, já que vocês estavam falando na sexta-feira, a cultura corporativa da Happy Hour na sexta-feira. Agora, aqui não é do Happy Hour, não é da Happy Hour. Aqui é da, né? É da Happy Hour. Aí então eu vou pôr um A aqui, ó. Eu vou acertar isso lá. Tá. Então tá. Mas isso é a sexta-feira que vocês estavam falando. Hoje é sexta. E, Eduardo, na página 67, em fatologia, 1, 2, 3, 4, 5. Na fatologia? Sim. Na 7ª linha, tem assim, as boobs. As boobs são as mulheres americanas, usam esse termo, com os seios avantajados. São as boobs. São as jacas. Jaquentas, né? Tá bom. Ó, gostei bem desse negócio aqui da apologia e também a parte dos eufemismos. Achei bem interessante. Os eufemismos, né? Agora, ó, as boobs são mais do Fellini, são italianas, tá? Aquela louraça. O seio dela chegava meia hora antes dela. É o para-choque dianteiro que eles chamam. Airbag, né? Os airbags. Agora, o povo fala em jaca, melancia, etc. Tal. Isso varia muito. Tudo é um processo de dieta fruteriana. Então tá. Eduardo, o tema eu acho muito bom, bem relevante, acho que vai esclarecer bastante. E eu queria que você expandisse na fatologia, lá na última linha, essa falta de noção prática de saúde ao sentar-se à mesa do restaurante. Isso aqui é bem interessante, porque as pessoas, a mesa mostra um gap, normalmente, entre o que a pessoa estuda, o processo cognitivo e o comportamental. Então, eu tenho um caso assim, bem clássico, né? De uma vez eu estava vindo do Rio de Janeiro, de ônibus, né, para São Paulo, e a gente parou num restaurante e tinha uma pessoa, um jovem, assim, tipo uns 18 anos, e eu sentei no restaurante para almoçar, coloquei meu prato, quando eu olhei para o lado, ele sentou com o prato dele, que era aquele prato assim, gigantesco, aí ele estava de boné, ele virou o boné para trás, baixou o braço assim,
pegou o garfo e parecia uma patrola, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa. Então essa questão, isso é um exemplo bem extremo, mas assim, a reflexão que você faz na hora que você está comendo. Então, exatamente, como é que você se comporta na mesa, a própria questão dos talheres, né? A questão da acalmia ao comer e tal, se a pessoa... enfim, essa relação no restaurante. Isso, quando a pessoa, o boêmio, por exemplo, você vê uma pessoa no bar, ele não está nem aí, normalmente, né? Come de tudo, petisco, o que vem, linguiça, aquelas entradas todas, né? Então, é uma coisa de falta de informação mesmo. A gente fez agora, na nossa obra, recentemente, um churrasco. Eu paguei o churrasco lá para os funcionários e deixei que o mestre de obras comprasse a carne e tudo mais. Quando a gente chegou lá à noite, ele comprou uma costela completamente gordurosa e serviu com pão e praticamente eu e o Solange não conseguimos comer. Então, assim, isso é uma cultura popular, a questão da gordura, da falta de dieta. E nos Estados Unidos, você tem uma situação alimentar que é associado lá, que é gordura e pobreza. Porque a comida mais barata é a comida com gordura. Então, os fast foods. Por isso que nos Estados Unidos tem o pobre gordo. E numa escala mais assim, comum também é o preto, pobre e gordo, que é a questão cultural, racial. E aí entra a questão do esclarecimento, mas é uma coisa, na minha avaliação, é uma coisa muito íntima. E assim, atávica, diz respeito a um processo de vidas anteriores. Uma vez, numa viagem lá nos Estados Unidos, estava conversando com o professor Luiz Mineiro, e num dos estudos que eu faço, que é o processo de higiene consciencial, mexe com o processo da alimentação. E a gente estava conversando no restaurante, ele falou assim, Eduardo, tem que ter uma lógica, né? Porque a pessoa de uma vida anterior, que foi muito pobre, quando chega nessa vida aqui, que tem um pouco mais de condições, ela às vezes, há 300 anos que ela nunca consegue comer tanto. Então, o obeso, às vezes, não é só o processo da genética pessoal. Muitas vezes é um processo do passado mesmo, de muita miséria, e que numa vida agora... Passou 800 anos sem comer nada. 800 anos sem comer. Então, vem até aquela brincadeira, né? De você falar, epa, calma aí, rapaz, tem mais vida pela frente, né? Essa é a primeira com comida, calma, a próxima vai vir mais, tá? Então é uma abordagem diferente. Tem um outro também que fala que você não vê essa vida para... Né? Para comer. Eduardo, aqui o Arlindo, só para complementar essa questão da obesidade, aqui o Arlindo, a obesidade de pobre, esses dias eu li que está acontecendo no Brasil também, pobre, gordo, que a gente imita tudo dos States, né? Inclusive as coisas piores. Isso aí, Arlindo, só te complementando aí, existe uma cultura americana que é a cultura do fast food, né? Que agora nos Estados Unidos eles estão tentando mudar isso. Só que essa cultura já foi exportada para vários países. E os países não têm, a maioria dos países são pobres, não tem uma estrutura de saúde que consiga dar conta de tanto infarto, de tanta obesidade, de tanto diabetes. Então o que acontece? A cultura americana exportou esse hábito, mas não exportou um sistema de saúde adequado. E aí, qual que é a grande novidade do ponto de vista da cardiologia no futuro, em 2030? É a superação da doença cardiovascular como a maior epidemia, o maior genocídio em função de uma cultura sem suporte de saúde no mundo inteiro. Então, isso é um problema. Acho que agora é a Dulce mesmo. Oi, Eduardo. Parabéns aí. Gostei muito. Tema, assim, um pouco inusitado, né, pra gente. Mas achei ótimo, assim, muito útil, muito assistencial. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão que está colocada na fatologia, quarta linha de baixo para cima, que você colocou a destruição irreversível dos neurônios. Eu queria entender se isso ocorre sempre, se isso é em caso de embriaguez ou de dependência muito forte, como é que é isso? Olha, é uma questão de hábito cronicificado, né? Então a pessoa, ela perde a capacidade de fazer, por exemplo, reflexão, abstração, né? Ela, no dia a dia, quando você pega um paciente alcoólatra, ou um boêmio, ou alguém que já está há muito tempo nesse meio, você vê que a cabeça ela não funciona assim.
É uma coisa meio A mais B, assim, sabe? Pelo próprio hábito. Pelo próprio hábito. E o neurônio é uma célula, tudo bem, existe até pesquisas recentes falando que ele regenera, que existe a neuróglia, mas na prática mesmo que a gente sabe é que o neurônio morreu, é difícil você recuperar, né? Você não consegue recuperar. E o álcool, as drogas, funera. Existe uma droga que eu acho que eu acabei não colocando aqui, que é o crack, mas aí acho que já foge um pouco do processo da boemia, né? Já é uma coisa bem mais patológica. Mas o crack, ele assim, ele funera, ele não sobra, não tem como a pessoa, às vezes, sair daquilo. E a destruição é irreversível, não tem o que você fazer. E, Eduardo, tem uma síndrome, eu acho que é síndrome de Korsakoff, que é por causa da bebida alcoólica, né? As pessoas vão bebendo e vão perdendo a memória. O Korsakoff, ele mexe com o processo da abstinência alcoólica também. E aí você tem que dar vitamina, né, tiamina. Mas são os neurônios que vão sendo, né? É abstinência. O alcoolismo chega num ponto que a hora que ele para, ele pira. A cabeça não funciona. Aí você tem que dar vitamina para ele, para recuperar. Tratamento mesmo, médico. Acho que agora é o Flávio, né? Bem, Eduardo, parabéns aí. Eu vi que está bem... Não sei se tem muita teática aí, mas está bem coberto, né? A área de... Não sei se tem muita teática aí nesse... Mas eu vejo que a teoria e a prática está bem associada, né? Então... E aí, no caso, uma pergunta que me chamou a atenção aqui é na questionologia, né? Já conseguiu ajudar, de fato, alguém a deixar esse estilo de vida? Você já teve a oportunidade de fazer esse trabalho? Como é que foi? O que eu faço em consultório é isso, por isso que me chamou a atenção, né? Eu falo com meus pacientes que se eles quiserem continuar fumando, que podem procurar outro cardiologista, que eu vou encher o saco dele até ele parar de fumar. Porque o que acontece? Não é só uma questão de tática, de esclarecimento, não. É que se um paciente de um cardiologista infarta, alguma coisa aconteceu de errado. Ou o paciente vem há muito tempo nessa condição, ou o médico foi conivente com alguma coisa. Eu atendi um paciente na semana passada que me falou que o cardiologista dele disse a ele que ele podia continuar comendo muito, porque já tinha mais de 60 anos também, o que ia fazer, e o cardiologista obeso. Então eu virei para o paciente e falei assim, olha, me perdoa, mas está tudo errado o que você está fazendo. E aí você consegue entrar com uma abordagem assim, mais realista para a pessoa. Em consultório acontece muito isso. No dia a dia, o que a gente consegue fazer para ajudar, às vezes, enfim, são pessoas que precisam de uma orientação quanto a hábitos, entendeu? É porque eu vejo que às vezes há uma dificuldade com as companhias extrafísicas, né? Então, às vezes a pessoa ela tem iniciativa, ou seja, ela busca a mudança, mas as companhias extrafísicas fazem com que ele acabe entrando naquele só mais um golinho, só mais um cigarrinho, só essa noite. E as companhias intrafísicas vão sendo grandes estimulantes para ele voltar ao que ele não consegue sair, né? Exatamente. O que acontece muitas vezes assim, ambiente de consultório, é você sair carregado, né? Então, para abordar um assunto com a pessoa, você sai super carregado. Às vezes eu tenho que sair do consultório, tenho que ir para o banheiro, mexer com energia. Às vezes tem atendimento que é super pesado, você não entende, a pessoa não fuma, não tem esse padrão aqui, né, de boemia, nada, mas é a pensenidade. E aí entra uma questão, que eu acho que é o ponto principal aqui do verbete, que é lógico, aqui, por exemplo, na comunidade, a gente não acha um boêmio clássico, né, mas a gente acha resquícios. E os resquícios levam para a baratosfera igual. A pensenidade, ela leva para a baratosfera. Então, a abordagem que eu quis dar no verbete não é só o hábito cronicificado, que muitos de nós aqui já não temos mais, já superamos boa parte e tal. É a tendência, é o rapport, é a facilidade com o trafar, que faz o rapport, que faz o processo da atração da consciência, e você embarca. Então, essa que é a grande diferença. E dentro da conscienciologia, o que você acha que poderia, por exemplo, alguma atividade que seria importante para tentar tirar essas pessoas desse quadro? Né? Eu lembro de uma questão que o professor Valdo falou esses dias, fazendo uma analogia com a questão do Estado de Israel. Ele falou assim, Eduardo, às vezes vai ter que piorar para poder melhorar. Então o que acontece? O trafar, muitas vezes a pessoa gosta daquilo.
por causa do processo emocional, por causa do desejo, aquela coisa. Para a pessoa, aquilo não é um mal. Então ela só consegue mudar muitas vezes na hora que o mal surge, né? E esse mal às vezes é um câncer, é uma doença, é um problema, e a coisa vira impositiva. A crise de crescimento, crítica. Então quando faz aquele desconforto, gera aquele desconforto, aquele mal-estar, aí é que ela começa a buscar a resposta, que é o que eu coloquei aqui na crise existencial. Tá? O que pode ser feito é assim, se tem alguém por perto, se você conhece alguém que você percebeu o processo da tendência boêmia, tem que chamar a atenção mesmo, e tem que ser franco, tem que ser colocada a coisa muito assim, dentro de uma abordagem transparente, para não ser conivente. O grande problema aqui é o acompliciamento. Então, você tem uma amizade, e aquela amizade tem aquelas tendências, e você às vezes se acomplicia com aquilo. E aí você perde a oportunidade de fazer assistência. Falso amigo. Falso amigo. Né? Então, eu tive uma experiência recente agora de uma pessoa que veio aqui para Foz do Iguaçu, uma pessoa até da história, aí, muito boêmio e tal, e o meu esforço diário foi assim, para eu não me acompliciar com aquilo, com aquela postura, com aquela conduta, e tentar ajudar de alguma forma, assim, mas não é fácil. Depois de muito tempo, a cabeça da pessoa, o nível de aprofundamento do que você fala. E o pior é a hora que os próprios familiares abrem mão, jogaram a toalha, eles não fazem mais nada. Deixa para lá. É uma tragédia, né? O assunto torna-se uma tragédia. E a gente pega muito o final de linha. Por isso que eu coloquei essa questão da frase enfática aqui, né? Que termina com dessoma, termina com acidente. Esse final de linha que eu estou falando é aquilo que eu chamo as flores do cemitério, a Avenida da Saudade e a porta do crematório. É uma tragédia. O negócio é esse, é bravo, é uma tragédia mesmo. E não tem a ver assim com o nível socioeconômico, não. Eu estava falando com o Loche aqui de um... Qualquer um. Às vezes o mais rico também. O mais rico é que entra. E eu estava falando com o Loche que tem uma família 400 de São Paulo, de um grande jornalista. Tá? Eu fui atender um paciente no Hospital Municipal, aqui, SUS, né? E atendi o paciente desdentado e tal, aquela coisa, com nível socioeconômico bem baixo. E fizemos um atendimento, era uma doença coronariana, angioplastia, aquela história toda da cardiologia lá. Aí lá pelas tantas, no terceiro dia, aparece um amigo dele, que é uma figura bem conhecida aqui em Foz do Iguaçu. Ai, muito obrigado, você ter ajudado ele, muito obrigado e tal. Nossa, você não sabe quem que ele é? Eu falei, não, não tenho a menor ideia. Esse sobrenome você não conhece? Eu falei, não. Então, é o fulano, irmão do Beltrano, lá daquele jornal de São Paulo. Eu falei, poxa, mas cara, praticamente dono do jornal. Sim. Ele é um boêmio. A vida inteira boêmio. E aí não se acertou, veio parar aqui em Foz do Iguaçu, a família já... Exatamente o que você falou, Val. A família já abriu mão. A família já abriu mão, isso aí é que dá uma pena. Não dá mais, não tem mais jeito e tal. A tragédia, assim, total. Mas agora eu acho... Parabéns aí. Acho que é a professora Neida, é isso? Não está pegando som. Funcionando. Parabéns pelo tema insólito, viu? Tinha que ser um médico para fazer isso aqui mesmo, né? Eu gostaria que tu comentasse aqui na Fatologia, página 67, na quinta linha de baixo para cima, que tu falasse um pouquinho mais a respeito dessa banalização dos maus hábitos. Isso aqui tem tudo a ver com a mídia, né? Que a mídia, ela fortifica o mau hábito. Ela meio que generaliza e institucionaliza o mau hábito, né? Então, por exemplo, a questão do cigarro no cinema, né? Então, Hollywood, o que Hollywood faz com o cigarro, né? Estimula. Agora, recentemente, na Veja, apareceu a foto de um ator de Hollywood, jovem e tal, com cigarro na mão. Então, assim, as coisas começam a ser banalizadas, né? Você pega uma pessoa no consultório que fuma, a energia é entrópica, sempre cheia de consciência, pesada, dá um trabalho danado, né? Você, às vezes, tem que inventa uma desculpa ali, acaba o atendimento, você tem que trabalhar com energia. Então, sempre é um negócio mais carregado, mais pesado, mais difícil. E uma coisa, aparentemente, socialmente, tão simples, né? A pessoa fumar um cigarro e tal. Você vê em música, né? A pessoa canta essa música, às vezes, músicas internacionais que falam do cigarro como se fosse uma coisa assim, super trivial. Cinema, 1950, 1960, os atores ganhavam o dinheiro do merchandising.
Entendeu? Terrível, né? Isso é muito sério, por isso que eles é sempre a cara deles cheia de fumaça. Terrível. Que é de propósito. A mulher é a mesma coisa. Ganhava um dinheirão com isso. E aí tem um dado que eu peguei num tratado de cardiologia, que é um tratado internacional, chama Brunwald, que eu até entreguei para o professor Waldo esses dados. Pois é. Outra coisa, o Brasil tem um cigarro que tem aí, que a marca era Hollywood. Hollywood, exatamente. E nesse livro tem um dado da indústria do cigarro que é assim, impressionante. A indústria do cigarro produz 5,5 trilhões de cigarros por ano, tá? São 1.000 cigarros por pessoa, como se todas as pessoas do planeta fumassem 3 cigarros por dia. E mais, né? As mortes estão computadas em 7 milhões por ano, e isso corresponde a 420 mil habitantes, ou 420 mil pessoas por mês. Então é como se você pegasse Foz do Iguaçu e funerasse Foz do Iguaçu no mês seguinte você funera metade de Londrina, e assim você vai, matando, assim, é um genocídio. E a abordagem que a gente faz, olhando os números, é um genocídio. O cigarro, ele é genocida. Ele mata de maneira institucionalizada, e você tem a conivência de políticos, de legisladores, você tem a conivência da economia, por causa dos impostos gerados pela indústria. Essas pessoas se dizem inteligentes. E são inteligentes. Se dizem inteligentes. Se dizem. Só para uma perguntinha? Sim, pode falar. Eduardo, na quarta linha de baixo para cima da patologia, tem assim, bem no finalzinho, as noites alcoolizadas e promíscuas do céu bem-sucedido. Podia explicar o que é esse sigla aqui? O CEO é o Chief Executive Organizer, é o CEO, é o cabeça da empresa, né? O grande diretor. Então, o que acontece? Você tem aquelas figuras, né, que têm sempre muita responsabilidade, são pessoas empresários de alto gabarito, né, vivem aí no jet set empresarial, né, internacional do Brasil, viajam de jatinho e tudo mais. E são pessoas carentes, afetivamente, lacunadas, né, muitas vezes promíscuas, sem amor em casa, sem dupla, sem assistência, e descontam muito desse estado de ansiedade, de estresse que vivem no dia a dia, descontam no álcool, na happy hour, ou às vezes em droga. Droga, nesse nível, é mais difícil, porque a pessoa não consegue se sustentar, né? Mas o álcool leve, aquele que ele toma de vez em quando, um alquinho, tá, um whiskyzinho, fica meio altinho, sabe? É nessa hora que ele perde a lucidez, as consciências fazem rapport bem mais fácil, porque não tem controle, e aí vem as ideias distorcidas, vem às vezes um processo criativo que poderia... O nome disso é caneco vivo. Caneco vivo. As consciências bebem através dele. Exato, caneco vivo. E às vezes ele não toma porre, mas ele fica altinho. E aí esse altinho é a ausência de lucidez. Então ele perde o controle, né, sobre si próprio. Agora, a próxima parece que é a Rosa, né, Rosa? Eduardo, parabéns por esse verbete. Ele está assim, um tema assim, bem parece distante da gente, mas não é. E você falou uma coisa aí que aproximou mais ainda, que você falou assim, os resquícios da pensenidade de boemia. Não está no verbete, não. Você falou numa fala aí. E eu, assim, eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu acho que eu fui uma época boêmia, entendeu? E eu queria saber que resquício de pensenidade de boemia que você falou que a gente ainda pode ter, mesmo sem beber, sem fumar e sem... Você pode... Olha, tem uma questão que é a superficialidade nas abordagens. Todo boêmio é superficial. A questão da sociosidade, então as tendências da pessoa não fazer reflexão. O boêmio não faz reflexão, né? Tende a ser sempre assim superficial nessas abordagens. Existem as questões, a tendência promíscua, né? Existe a tendência mesmo ao álcool, e assim, isso tem que ser feita uma análise, né? Cada caso é um caso, a pessoa tem que ver o seu, mas no geral é uma superficialidade quanto ao autoconhecimento, a pessoa não aprofunda. E uma das questões que a gente colocou aqui é o processo da OIC, da consciencioterapia,
que na pessoa que tem essas tendências, na minha avaliação, eu acho que a melhor tratamento, a melhor abordagem é o processo de consciência terápico. E a pessoa não precisa se sentir totalmente desviada do processo de ProEx, ou dentro de um desviacionismo muito grande, ou se sentindo numa situação de muito assédio, muita pressão. Às vezes, muito pelo contrário. A pessoa pode procurar um atendimento consciência terápico e, se ela está um pouco melhor, o nível de compreensão do que vai ser discutido quanto ao próprio processo, as questões íntimas, é muito melhor. O aproveitamento do evoluciente é muito melhor do que essa pessoa vai se corrompendo, chega uma hora e aí está lá fora da estrada para trazer de volta. Tudo bem, vai voltar, se ela quiser, né? Vai entrar nos trilhos de novo, mas com um trabalho muito maior. Então, acho que quando o professor Valdo fala aqui da questão de que todo mundo precisa de consciência terapia, eu acho que isso é uma verdade relativa de ponta aí, cada um tem que avaliar, né? Mas eu assino embaixo, eu acho que tem tudo a ver, acho que ajudaria demais. Me ajudou muito essa resposta. Agora, olha só, na sexta linha da fatologia, de cima para baixo, na primeira página logo, você coloca vaidade e arrogância. Você podia contextualizar na boemia? Tá, aqui funciona assim, a vaidade e a arrogância, elas mostram assim, tanto que depois está o processo da cegueira, né, mais ou menos uma ideia só. É a questão da cegueira quanto ao processo íntimo e quanto ao processo interassistencial. Então o arrogante, o vaidoso, ele não quer saber de quem está do lado, ele quer saber de si próprio. E aí ele não consegue fazer assistência, ele não consegue interagir. Então, aí entra numa outra questão, que a gente tinha conversado antes, que é a questão do subcérebro abdominal. Então, a pessoa não percebe o subcérebro abdominal. E isso embota, né? A gente costuma falar que o subcérebro digere discernimento. Então, ele termina com o discernimento, ele não deixa a pessoa usar o discernimento dela. Então, a vaidade e a arrogância é uma espécie assim, de um véu, algo que bloqueia o processo assistencial, não deixa a consciência interagir assistencialmente. Tá bom, obrigadíssimo. Felipe, vamos. Ok. Queria fazer uma pergunta e uma sugestão aqui, parabenizar pelo verbete também. Eu vi que você colocou bastante a questão do holopensene americano, né, até pelo estrangeirismo que você usou, e a questão de Las Vegas. E eu acho que seria uma sugestão colocar alguma coisa da questão do holopensene francês, que também a cultura do bar na França, do vinho e do cigarro é muito forte, né? Então, tem os cafés aqui que a gente colocou e tem relação com a gente não citei a França, mas os cafés, né? Então a sugestão é você colocar na estrangeirismologia o Bon Vivant. O Bon Vivant. Daí para você verificar se tem pertinência aí com o caso. É uma boa. E uma questão que eu queria que você comentasse o que você vê assim das principais, já falou alguma coisa aí nas respostas, mas mais especificamente das causas que levam a pessoa para a boemia e a profilaxia que uma pessoa que se considera boêmia aí pode já atuar. Tá. As causas são múltiplas causas, né? Existem causas intraconscienciais que envolvem o passado da pessoa, né? O processo da paragenética. Então, a última vida, por exemplo, dela, né? O que ela fez? Isso vai interferir direto na dipsomania, que é um processo genético. A dipsomania, né? Então, essa questão intraconsciencial. Existe a questão do meio mesmo, que tem relação com o processo intraconsciencial, a turma, né? Então, os amigos, uma coisa que a gente aborda muito em consultório é a pessoa mudar as amizades. Às vezes ela chega à conclusão de que está fazendo mal, que não está sendo bom para ela, só que no bairro e na vizinhança todo mundo tem aquele mesmo hábito. Recentemente um paciente falou para mim que queria parar de tomar cerveja, mas era difícil porque toda quinta e sexta tinha um futebolzinho com cerveja. Aí eu falei, troca de amizade, cara. Né? Muda, porque como é que você vai sair dessa, né? E aí entra a questão da intraconsciencial, a questão de grupo. Com relação à pessoa fazer uma intervenção de mudança, volta naquela questão, né? Enquanto ela está gostando, é difícil. Porque essa questão da promiscuidade junto com a boemia, isso faz um bololô extrafísico na cabeça da pessoa, que as consciências ficam retroalimentando aquilo, sabe? E a hora que vem o impacto do câncer, ou do vizinho que infartou, a gente brinca que tem o efeito Bussunda, né?
que é o efeito Bussunda. Passou mal, infartou, uma celebridade, todo mundo sai correndo para consultório de cardiologista. Então, quando um vizinho passa mal, infarta, tem alguma coisa assim, no dia seguinte a vizinhança toda vai para o consultório de cardiologia procurar ajuda. Por quê? Pelo medo. E é aquilo que o Losch às vezes comenta aqui, que é a motivação pelo medo, e não pela compreensão. Então, a questão da compreensão, do entendimento maior, né, isso aí vai ter que dar tempo para a pessoa, é difícil. A questão do basta, né? Eduardo, aí nesse caso não tem um processo de falta de sentido de vida, de proex? É um vazio existencial. Né? Porque para os intermissivistas eu acho que fica mais fácil, né, de entender. Olha, para o intermissivista, a avaliação que eu faço é assim, a única diferença que eu vejo é no nível de lucidez. Né? Porque o curso intermissivo ele ajuda a pessoa a ter lucidez para um entendimento maior dessas variáveis. Porém, os hábitos podem ser muitas vezes os mesmos, as tendências são as mesmas de todas as consciências. Exatamente. Na hora que a pessoa se depara com uma condição dessas, é aí que o curso intermissivo entra. Para botar o freio, para dar o basta, para não entrar naquilo. Agora a nossa Cristina. Antes de todo o verbete, principalmente da argumentologia, que está assim, muito rica, muita informação. A maioria das expressões que eu não entendi, o pessoal já comentou, mas ficou uma aqui, que eu não sei o que é, o Le Chiffon Rouge. Eu não sei a que se refere. Essa é uma delas. Eu trouxe até a definição, está no Holoserver, né, entrar lá no Holoserver, colocar Le Chiffon Rouge. Eu usei essa expressão tirada do livro Homo Sapiens Pacíficos, especificamente na página 425, com os béis mentirosas. Então, é um recurso que o mentiroso usa, trazendo um conceito, digamos, mais avançado, entre aspas, um assunto mais importante para esconder ou para mentir sobre uma outra ideia. Então, aqui nesse contexto, quando você propõe a legalização das drogas, na verdade você está desviando o assunto de uma incompetência no tratamento, no combate ao narcotráfico, no tratamento aos viciados, né? E aí você fala, não, está sendo tudo ruim, está um fracasso, então vamos legalizar. Então é o Le Chiffon Rouge, quer dizer... E eu gostaria também que tu comentasse, na segunda linha da pensenologia, o mimetismo pensênico. Pensenologia? Que página? 67. Pensenologia. 67. Ah, tá. Qual que você quer? O mimetismo pensênico, segunda linha. Mimetismo? Ah, tá. O mimetismo pensênico é o seguinte, a pessoa chega naquela turma, né, tem um holopensene, e aquele holopensene a pessoa acaba mimetizando, ela acaba repetindo, ela é engolida, né, pelo holopensene. Ela acaba repetindo aquele mesmo padrão. É relacionado à turma, então, com qual a pessoa interage, não relacionado de outras à turma, vidas. exatamente. Tá bom, obrigado. Agora aqui umas perguntas. Em espermatogramas detectou-se a minha infertilidade. Os espermatozoides sadios são 0,02%. Minha esposa parou de tomar pílulas. Mesmo ejaculando fora, poderia ter consciência que patrocinasse a gravidez? Não é o evoluciólogo que escolhe a família em que a consciência ressomará? Não, isso é quando tem chance. Às vezes o negócio é na base do vamos ver, do tapa. Por que essas consciências escolhem certas famílias para ressomar? Tudo é um problema de atração e lei da afinidade, é o rapport. Se há empatia, a pessoa aparece. Olha bem o que você pensa, o que você busca, quais são as suas aspirações, que aí você chama as companhias. Agora, aqui para você, parabéns pelo verbete. Sugira a complementação da estrangeirismologia no idioma francês. O bas-fond, significado, entre outros, a camada social degradada. É o bas-fond, realmente. O povo gosta muito de usar isso. Isso é a Malo que está sugerindo para você. Tá certo? Por favor, pode falar de novo o nome do autor de método de pesquisa científica? O sobrenome dele é Volpato. Fala aí sobre ele para nós. Fala o nome do livro e tal. O sobrenome dele o nome dele completo é Gilson Volpato.
Ele tem vários livros escritos sobre redação científica, por exemplo, dicas da redação científica, e também o que a gente fez a análise agora recentemente no curso Heterocrítica, que foi a administração da vida científica. Então o nome dele é Gilson Volpato. Se procurar na internet, Volpato, se procurar na internet encontra facilmente, e a Epígrafe aqui tem alguns livros dele para vender também. É só entrar em contato aqui com o CAEC, a livraria aqui no CAEC. Este final de ano estarei em Foz para fazer consciência terapia. Minha namorada está querendo ir junto para aproveitar a viagem. Devo levá-la para conhecer o CAEC, o laboratório, etc.? Olha, nós estamos aqui para fazer o acolhimento. Ou devo ir sozinho para aproveitar melhor essa imersão? Não, às vezes é bom vir com a namorada, se ela está querendo. E outra coisa, aqui tem muita mulher bonita nessa cidade. É bom que ela venha junto. A hipocondria não pode também ser gerada através de remédios experimentais? Caso esteja errado, por favor, me corrija. Esse conceito não se encaixa também nesse verbete, visto que a saúde do corpo pode ser condicionada por penseres com esse objetivo. Como posso aceitar tomar remédios, inclusive os recomendados? As condições que levam à hipocondria não se assemelham ao estado emocional que leva à boemia? Assim como as demais drogas, o que incentiva as consciências à dependência de alguns remédios pode ser o comércio desses remédios. Pode falar. Uma questão bem séria, na questão que envolve medicação, existe um preconceito grande quando se fala que a pessoa tem que começar a tomar um remédio, né? Então, não quer, acha que vai fazer mal o remédio, a pessoa lê a bula sempre é um filme de terror, então ela vai achar que aquilo vai fazer mal para ela. Tem dois digamos, limites aí que a gente tem que colocar. Um é a pessoa que precisa de fato tomar o remédio. E quando o remédio é bem indicado, é perfeito. Eu costumo falar assim que o corpo tem milhares de reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Imagina 70 anos, 60 anos, as mesmas reações para tudo. Para enxergar a reação química, para o coração bater tem reação química, o intestino, quer dizer... E aí chegou 70 anos, 60 anos, como é que a pessoa quer chegar nos 65 anos sem tomar um remedinho, sem ter hipertensão, às vezes um pré-diabetes, uma coisa assim. Então, é preciso aceitar essa realidade. A outra coisa que eu vejo é a hipocondria mesmo. A pessoa que acha que tem doença, que procura coisa onde não tem, né? E aí é uma questão emocional que precisa ser bem estudada, bem avaliada. Acho que é isso aí. Não, uma coisa muito séria da gente pensar, eu fico pensando, eu estou com 78 anos e meus pulmões estão respirando há 78 anos. Aquelas coisinhas pequenininhas que absorvem o ar, tiram o oxigênio. 78 anos. Que máquina, né? Perfeito. Eu acho impressionante essa máquina. A gente costuma falar, Waldo, que... Eu já passei a média de idade do Brasil. Você sabe que é 73, eu já passei 5 anos, eu estou ganhando. Estou acima da média. E tem uma questão que a gente usa também de analogia, que é o carro, né? A pessoa nunca viaja sem levar um carro na oficina, pelo menos é o que se recomenda, né? Então, quer dizer, você espera bater o carro para levar na oficina? É bobagem. Não, tem que fazer revisão de vez em quando. Revisão de vez em quando. Relataria, ver como é que está a situação. Agora, a coisa séria, pensa nos pulmões. Todos aqueles ícolos quaisquer que você... Os nomes que você quiser. Alvéolos. Os alvéolos, as coisinhas. E é um negócio super delicado. Não, os ícolos. O oxigênio... Tem um monte de nome para isso. O oxigênio... Quem que não tem lá dentro? Veja bem, você respira o ar, o pulmão extrai o oxigênio, manda para o seu cérebro. Aí você entende o que a Rosa falou. Entendendo, senão não dá. Agora, ó, esse aqui é para você. Mais um. Acabei de ler o verbete e senti falta de 2 pontos. 1. A inclusão e o destaque da maconha no verbete. Tenho teática no assunto, infelizmente. E percebo que cada vez mais a maconha está presente entre os adolescentes e adultos. Na balada é perceptível a chegada de pessoas chapadas, assim como a saída durante para um reforço da cannabis.
Parei de fumar maconha há uns 3 anos, ainda sinto os efeitos extrafísicos da droga. Então, ó, você olha aí, maconha, tá? O 2, inclusão do assunto porão consciencial. Aí não foi colocado. Congratulações ao verbetólogo pela apresentação do assunto visivelmente anti-proex. Isso é a pessoa de Curitiba. Tem 2 assuntos que a gente acabou discutindo aqui antes da tertúlia, que é o porão consciencial e o subcérebro abdominal, que a gente vai dar a ideia de dar destaque na parafatologia. E da INVEX também, a técnica da inversão existencial, que foi acrescentada em tecnologia. Posso seguir aí? Posso? No livro Nosso Lar, André Luiz fala sobre o ministro que dirige a colônia Nosso Lar. Esse ministro seria orientador evolutivo? Olha, tudo indica que lá está muito romanceado as coisas e tal, vamos dar desconto nisso. Qual seria o nível evolutivo deles? Outra coisa, André Luiz fala muito em Jesus Cristo na colônia. Será que Nosso Lar, as consciências não conhecem a verdadeira biografia de J. Cristo? Se eles são cristólatas, então não teria orientador evolutivo na colônia? Você tem que ver que o livro foi feito para a Federação Espírita Brasileira. Tem que falar Allan Kardec e J. Cristo, senão não sairia. Tudo tem que levar para J. Cristo. Por isso que eu falo, dê desconto desses livros todos, não tem jeito não. E também no filme, porque o filme parece que seguiu bem o que o livro fala. De modo que pensem nisso. J. Cristo... Hoje o Espiritismo aceita cristã. Apenas uma cervejinha rápida para um leve relax não tem nenhum problema. Seria até salutar. Concorda? Nunca! Olha aí, ó o negocinho. Olha o negocinho. Mais um. Esse é de 3 pontas. Acho que ele não leu o verbete aqui. Aqui, ó, você pode dar aí umas estocadas dele, porque ele é de 3 pontas, ele entende disso. Aqui, ó, só para o senhor que perguntou em eufemismos. Não, aí o meu caso é o seguinte, e a vovozinha? A vovozinha. Tem o item 5 ali, ó, só de vez em quando. Depois tem o só uma cervejinha. Não, isso aí é aquele cara. Espera aí, eu vou tomar uma cervejinha. Pronto, agora vocês podem me enterrar. Foi a última. Essa que é né? O melhor do último. Né? Tem que lembrar que a questão do álcool, uma das maiores conquistas da pessoa é o processo da lucidez. E o álcool é um líquido anti-lucidez. Ele detona com a lucidez. E a pessoa tem que decidir o que ela quer. Né? Aqui. Eu e minha dupla atualmente estamos separados. Contudo, desde que a conheci, notei que ela era especial. Temos uma grande sincronicidade. Intelectualmente, ela é muito capaz, porém, conscienciologicamente, ela ainda é um feto. Embora a mesma tenha sido protagonista de alguns fenômenos extrafísicos. Você sabe, criança, bicho, gato, cachorro, tudo pode ter fenômeno extrafísico. O que quer dizer é que quando vou desistir e tentar passar para outra, a minha intuição diz que ainda não é hora. E que temos uma programação juntos na Terra. O que o senhor acha disso? Devo desistir dessa relação? Se nós tivermos uma programação e eu desistir, estarei adquirindo alguma dívida com ela? Não, primeira coisa, você está em dúvida se separa ou não. De modo que esqueça esse assunto e continue com ela. Na dúvida, a gente tem que se abster. Quando a pessoa está assim, é que deve ter alguma influência extrafísica e essa influência não é boa. Vamos entender. Está na cara. Então, a primeira coisa, não pense mais nisso. Dedique-se à sua esposa. Hoje, leva para ela lá manga madura, não é isso? Doce de leite da light. Estação, alguma coisa nesse sentido. Kiwi ou até moia madurinha. É muito importante isso aí. Diante de tantos filmes e telenovelas que abordam aspecto espiritualista, assédio, amparo, ressoma, proex, quais as repercussões extrafísicas mediante essas informações? Algumas mais assertivas e outras altamente fantasiosas. Olha, acontece isso aqui, é um monte de gente que vem querendo fazer negocinho com a gente. Só nós recebemos mais ou menos, depois de abril para cá, mais ou menos uns 18 pedidos
de negocinho, igual essa que nós acabamos de receber aqui da cervejinha. Quer dizer, tudo isso tem. Agora, ó, tudo isso é hora da reciclagem. Nós estamos vivendo um momento de alto nível de reciclagem. Eu sei pelos meus pedidos que eu recebo da TENEPS. Eles intensificaram demais esse ano. Isso mostra o processo. Agora, para você. Em tecnologia, página 68. Poderia explicar a técnica do lava-jato holochacral? Essa técnica, ela é muito comum em cursos de conscienciologia, quando o aluno ele entra no curso, ele se inscreve no curso, por exemplo, ele já começa a entrar no processo assistencial com os amparadores, com o trabalho com o holopensene do curso, e não é raro, às vezes, um EPICOM ou o responsável pelo curso, com parapsiquismo, relatar que na entrada, por exemplo, da porta ali do curso, haver recursos mesmo, às vezes um processo extrafísico, às vezes uma estrutura extrafísica de assistência, onde a pessoa toma um lava-jato, ela limpa o holochakra, o energossoma, as energias, e consegue entrar no curso com, digamos assim, sem a interferência daquelas consciências triviais do dia a dia que a pessoa tem e não percebe, e às vezes dificulta um entendimento maior de uma VERPOM. A pessoa entra no curso, às vezes mais limpa, né, com um raciocínio melhor, e consegue às vezes acessar uma verdade relativa de ponta que ela não tinha acessado, um entendimento de si próprio, um processo assistencial que em casa, às vezes, no ambiente onde ela está, as energias e as consciências atrapalham e não deixam. Aqui outro para você. Em parafatologia, favor expandir o bloqueio coronochacral. Resolvi parar de beber justamente porque, trabalhando energia durante a semana, ao beber no fim de semana, senti o momento exato em que se estabelecia esse bloqueio. Levava de 1 a 2 dias para desbloquear. Como não tinha mais a mínima graça, tive que parar. Expanda também, por favor, a técnica do lava-jato holochacral. Você já acabou de falar. Esse aqui é outra pessoa, tá? Além disso, não pude encontrar na fatologia a necessidade do álcool como lubrificante social e o álcool como afrodisíaco. Nossa, isso é um negoção, né? Hoje tem de tudo. Hoje tem de tudo. Agora, fala sobre o bloqueio coronochacral. O bloqueio coronochacral, ele é uma evolução, muitas vezes, da iscagem inconsciente, né? Então, existe a isca consciente, que é aquela que você percebe, você vai fazer uma assistência a um paciente, a um aluno, a um colega de trabalho, uma conversa, e você, na hora, percebe que você tirou aquela consciência ou aquela energia daquela pessoa, e ela fica com você. Aquilo gera um desconforto íntimo, uma pressão na cabeça, alguma coisa momentânea. E aí, se a pessoa faz TENEPS, ela leva para a TENEPS, isso é trabalhado durante a TENEPS, as consciências e tudo mais. Esse seria a isca consciente. O processo da isca inconsciente é um processo mais doentio, onde a pessoa é o esponja. Então, ela vai acumulando durante o dia, e aquelas energias entrópicas ficam nela durante praticamente o tempo que for até ela cair a ficha. E isso normalmente evolui para uma condição de bloqueio coronochacral, onde a pessoa ela não consegue fluir as energias. Isso pode até embotar a expressão da consciência, tanto do ponto de vista da comunicação, quanto do ponto de vista pensênico, fica um bloqueio mesmo, uma falta de fluxo das energias coronochacrais. E aí isso é um problema, porque ela precisa primeiro fazer o diagnóstico, né? Saber que ela não está se expressando, que alguma coisa está bloqueando, e envolve muitas vezes questões afetivas também. A pessoa tem uma ideia fixa, um padrão de expressão com dificuldade, enfim. E aí é um tipo de problema muito bem solucionado com as técnicas de autoconsciência terapia e do processo de consciência terapia. Vale a pena, se a pessoa sente que ela tem algum bloqueio coronochacral, procurar o atendimento consciência terapia. Agora nós temos aqui um retardatário. Gostaria de saber qual é a especialidade do médico verbetógrafo de hoje. Quer dizer, não viu que eu já tinha falado, tinha apresentado. E qual seria a opinião dele a respeito dos happy hours eventuais, está falando em happy hour, após o final de expediente do trabalho. E se é verdade que um pouco de vinho nas refeições seria saudável? Esse é um prato cheio. É incrível, esse aí é retardatário, ele não leu nada. O happy hour,
o que acontece? A gente até colocou aqui a questão do social necessário. Existe uma abordagem dentro do autodiscernimento que a gente vive numa sociedade, né? Então, ninguém aqui quer colocar uma situação de ermitão, né? Muito pelo contrário, a gente tem vida profissional, tem colegas, tem negócios na sociedade e faz parte da vida você se relacionar com essas pessoas e muitas vezes ter que ir num happy hour, ter que ir numa festa, numa situação, você vai. A questão é o discernimento e as concessões que você vai fazer para isso. E outra coisa, água mineral tem no Brasil inteiro. Água mineral é barata. Né? Eu tomo água mineral. Vai gastar R$ 2,50. Agora, se houver muita pressão, pode fazer o que a Solange fazia lá em Belo Horizonte, põe um guaranazinho com gelo e vai tomar o soco. Todo mundo vai achar que é uísque. Você vai fazer altos negócios, conversar com todo mundo e não vai embarcar no processo do álcool. Né? Eu acho que é questão de discernimento mesmo. E se puder evitar de não ir, por exemplo, não vai. Não tem que dar satisfação. Acho que vale a pena. Agora aqui, ó. Uma sugestão. Ao vinho que ele perguntou. Pode falar. A questão do vinho, a gente abordou aqui no eufemismo 7, aqui, ó. Vinho faz bem ao coração. Né? Aqui é preciso destacar os flavonoides, os polifenóis do suco de uva. E o álcool, ele é hipertensivo, além de ser o que a gente falou aqui, né, processo de antilucidez. Então você não precisa tomar vinho, isso é uma falácia dentro da cardiologia. Existem cardiologistas, provavelmente ligados ao processo da boemia, que chancelam o vinho como uma medicação para o coração. Como que os franceses, por exemplo, eles não infartam porque tomam muito vinho. Se todo mundo aqui no Brasil começar a tomar suco de uva, isso a longo prazo, quem sabe, pode chegar no mesmo efeito da França. Agora, falar que o vinho faz bem ao coração, isso é de gomitar, né? Como diz aqui em Foz do Iguaçu. Né? Você quer falar? Muitas revistas. Eu vejo até hoje. Tem, mas a mídia, jornal o tempo todo. Mídia Os se médicos vende falam que tem que para tomar as vinho. fábricas. Essa é a banalização dos maus hábitos. Copo para de as vinho por dia, vinícolas, eles falam, eles né? estão vendidos. Agora, outra aqui para você. Poderia colocar na fatologia o gercismo? Não sei. A gente teria, não sei, porque não sei se teria muita relação com boemia. A lei de Gerson. Tirar vantagem. Não, a pessoa aí, no caso, eles tiram vantagem na hora que você vai no social, tem que tomar a cachaçinha para tirar vantagem, para poder fazer o negócio com a pessoa. Em parte, eles têm razão. O gercismo entra nisso. Agora aqui. Gostaria de saber como posso ajudar uma pessoa que está em coma há 8 anos. Ainda não pratico TENEPS, tenho 23 anos. E estou começando a sentir com mais clareza o EV. Devido ao estado vegetativo, os médicos estão suspeitando que ela está com câncer no útero. E nessa condição é muito difícil seguir o tratamento. Olha, ponha sua energia na pessoa. Se ela está desse jeito, é uma saída. Você pode ajudá-la. Agora, coma não é fácil, tem que ter os médicos, examinar a situação toda. Agora, usa o estado vibracional, exterioriza a energia, sempre vai ajudar. Felicito pelo verbete e a informação que ele tem. Gostaria que você explicitasse mais os itens da fatologia. 4ª linha, de baixo para cima. As leveduras e a pinga. Esclarecer as leveduras e a pinga. Começa no mosto. Isso é uma ordem lógica, tá? São as etapas de formação da cachaça, que é o mosto, a levedura e a pinga, né, no processo de elaboração da cachaça. Bom, o que tem de esclarecer aqui é que existem hoje a indústria da cachaça, que é praticamente criminosa, né? Eu considero criminosa a indústria da cachaça. Existe uma tendência típica do boêmio de superficializar o estudo da indústria da cachaça. Então, técnicos em cachaça, CEOs que trabalham... Não, o sommelier do vinho eles colocam em cima da cachaça. Então, cria uma aura... exaltação do alambique da fazenda. Uma espécie do jeito que tem as vinícolas da França. É como se quisesse intelectualizar, colocar um rótulo numa patologia, numa mostrar que é uma supercultura brasileira. Então, a pessoa que fica estudando o vinho, estudando a cachaça, quer dizer, como se fosse algo para ser estudado e não para ser tratado. Idiotismo cultural franco. Total. Agora aqui a outra. 2ª linha de baixo para cima, os rachas.
Quer que você explicite isso mais. Os rachas vêm seguidos logo ali depois, as duas piores armas, o revólver e o carro. O racha é uma disputa, normalmente entre adolescentes de carro, né, em pistas, às vezes de madrugada, para ver quem que é o melhor, quem que domina mais o carro e tal. Então, normalmente eles estão alcoolizados, né, dentro de uma cultura de competição, doentia de adolescente, e que normalmente acaba em morte, em tragédia, e aí a gente colocou como uma arma, né, que seria o carro. Agora aqui. Moro com minha mãe, ela é fumante e vive apática. Realizei nela a técnica do arco voltaico esses dias, pois estava reclamando de desânimo, muita dor nas costas e ansiedade. Logo após, ela sentiu muito sono e acabou dormindo. Eu senti um comichão na nuca e dor nas costas. Fiquei com a melancolia por cerca de 2 dias e até hoje sinto mal-estar. Isso quer dizer que não estou preparado para realizar o arco voltaico. O que fazer para melhorar o ambiente domiciliar? Pois meu irmão mora com a gente e também fuma. O caso é o seguinte, mostra que aí tem assédio. Porque o que você está dando aí, os sintomas todos são que você assimilou um processo de assédio aí da Consciex. Ele está falando aqui, ó, eu senti comichão na nuca e dor nas costas. Fiquei com melancolia, que isso é que é o processo da ressaca energética. Por cerca de 2 dias. E até hoje sinto mal-estar. Isso é assédio. O assediador da mamãe passou para o filho. Está na cara. Trabalhe mais com o seu estado vibracional e procure aumentar as suas autodefesas energéticas. Agora, gente, tem mais um verbetógrafo publicado que chegou aqui, que é o doutor Munir. Faz favor, para você depor nesse tribunal de Nuremberg. Bom, eu acho que mais explícito e detalhista do que estão aqui as informações é difícil. Acho que o Eduardo abordou por vários prismas e está muito claro aqui o enfoque. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria, talvez eu cheguei atrasado, já tenha citado, mas se for possível, na Crescendologia, página 68, o Crescendo Fantasia, Desejo Bioquímica. Legal. Gostaria que ele explicasse qual foi o enfoque nesse crescendo do desejo para a bioquímica. Não, legal. Esse crescendo, ele mexe muito com tudo que diz respeito ao processo emocional, a questão de desejo. Então, por exemplo, a pessoa fuma. Antes dela ter vontade, vem a fantasia. Tá? Então, ela pensa no cigarro, ela lembra do cigarro em si, e aí o que acontece? O que era só uma ideia, uma situação, já entra logo em seguida isso, o processo do desejo, a questão emocional. E como normalmente a pessoa já está viciada, aquilo faz uma chancela bioquímica, digamos assim. Então você tem uma evolução. E os medicamentos que deixam a pessoa longe do cigarro, que ajudam a parar de fumar, eles, inclusive os próprios estudos mostram isso, que a pessoa ela pode ficar só na fantasia, é mais fácil de controlar, porque a parte bioquímica a droga faz. Então ela preenche os receptores de nicotina, e aí apesar da pessoa fantasiar o cigarro, não vem aquela fissura, não vem aquele desejo, não entra nem no desejo, muito menos na fissura, fica muito mais fácil da pessoa parar de fumar. E isso serve para qualquer tipo de desejo mais explícito, alguma coisa que a pessoa queira muito, tem esse crescendo. Começa pela fantasia, entra o desejo, e aí a bioquímica cerebral cuida do resto. Que aí ela já fixa essa fantasia, esse desejo no processo cerebral. O verbete está muito amplo, tem enfoques muito claros, está excelente. Eduardo, letra B, aqui. De fato, o verbete está tão bom que eu tenho pouca coisa a acrescentar, tá? Eu tenho experiência nisso aqui. Uma coisa assim que eu não vi é a fidelidade, né? Que as pessoas bebem às vezes por fidelidade aos amigos. Às vezes nem querem beber e bebem por fidelidade. Então a fidelidade irracional, patológica, né? Dos companheiros de copa. Então aquela coisa que tem um grupinho, né? Outra questão que eu vejo é a pusilanimidade. A pessoa não quer beber e se acovarda. Não, toma. Né? E aí vem com deboche, vem com coisas, as pessoas se acovardam frente a isso. Né? E outra coisa, assim, o vício, né?
acobertado pelas comemorações frente a uma conquista, e a fuga acobertada pelo alívio frente às frustrações. Isso aí, na verdade eles usam, o Mário Covas em São Paulo há uns 10 anos, veio com um argumento de que a maconha, ela ajuda a liberdade de pensamento e tal. E eu lembro quando eu era adolescente, quer dizer, isso aí, na minha turma, alguns amigos fumavam maconha, tipo assim, todo mundo foi votar no Mário Covas, sabe? Então é uma coisa absurda, né? E essa questão que você colocou, da pessoa não ter o controle e ficar com os amigos, e os amigos influírem, tem muito a ver com o loco externo, que eu coloquei aqui. O loco externo, eu acho que é um assunto assim, diário, minuto a minuto, para a consciência prestar atenção. Porque o foco de decisão, o foco de percepção não está em si, está no outro. Então, o outro é a referência, e não a própria consciência. E muitas vezes tem uma distorção também, que é, a pessoa não tem uma ideia como referência, ela tem uma pessoa como referência. E uma pessoa é sempre um pré-serenão. É sempre sujeito a furos e problemas. Então, quando você tem pessoas como referência, não que isso seja ruim, porque eu acho que faz parte você, às vezes, ter trafores de uma pessoa que você admira, que você gosta, que você quer ter aqueles mesmos trafores. Mas o problema é quando aquilo se torna meio que um padrão cego, assim, aquela pessoa é uma referência para você. Isso é um erro de abordagem. E o exercício, que pelo menos eu tenho pensado sobre isso, e tenho dificuldade com essa questão, mas é uma coisa que eu estou treinando, é começar a prestar atenção mais nas ideias. Quais ideias são realmente mais avançadas? Independente da pessoa que está colocando isso. Entendeu? Você citou a Oktoberfest aqui, né? Lá eles têm a competição do chopp ainda, né? Tem uma competição específica para ver quem bebe mais rápido o chopp de metro. Eduardo, dentro disso que vocês estão falando, você falou de loco externo, não valeria a pena também ampliar para a questão da codependência? Então, dentro de famílias, os amigos, eu já ouvi frases assim de pessoas... a pessoa não tem um vício, mas ela, entre aspas, bebe socialmente e fica muito mais agradável. E daí o familiar mesmo fala, ela fica tão legal quando ela bebe. Então tem aquela sutileza, né, da própria codependência de um grupo, porque você citou aqui a grupo Carmologia, né? Então uma sugestão é colocar a questão da codependência também. Mas você sugere aonde? Talvez na fatologia, né? Não sei. E outra sugestão, na colegiologia, inserir o colégio invisível de consciência-terapia também. Porque ali o codependente está dependendo da dependência do outro, né? Da dependência química, ou da qualquer tipo de dependência do outro. Então ele retroalimenta aquilo dentro daquele grupo, né? Eu acho que a consciência-terapia... ela tem assim um papel fundamental nesse assunto. Assim. Acho que a hora que a pessoa decide, que dá o basta, a consciência-terapia entra muito bem, assim, com as técnicas, o processo intraconsciencial. Eduardo, já que você falou sobre quando a pessoa decide, queria fazer a sugestão, até de repente de colocar na tributologia a questão da decisão mesmo, do atributo da determinologia, da determinação. Aonde você sugeriu? A tributologia. Mas já fechou. Você está falando mais da falta de discernimento, né? Mas não sei se entraria aí a questão da... Pode ser? Porque... ali na verdade é a inversão, é o processo onde vem toda a questão, o finalzinho de toda a patologia, né? E aí começam as questões, o vazio existencial, a pessoa percebe a falta de higiene consciencial, a cabeça não anda boa, minha memória não está legal, eu não estou me sentindo muito bem, não estou produzindo como eu produzia antes, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí dá o basta. Então, eu vejo que um atributo sério nesse basta é a pessoa ter determinação, né? Determinação. Porque é o momento que ela banca, né, essa mudança, o parar com o uso da droga. Boa. Eduardo. Pode ser?
Bom, como eu já tinha comentado antes da tertúlia, esse verbete aqui vai ser muito útil no próprio trabalho da Apex, na questão lá dos estudos da ProEx, porque muita gente que acaba indo para o incompletismo em função da boemia. Né? Total. Muito desvio de ProEx se dá justamente por isso. Total. A gente até comenta que são os cronocidas, né? Que são os assassinos de tempo, e não só tempo, mas várias coisas em relação a ProEx. Então, com certeza, a gente vai poder estudar muito. Bom, mas eu queria fazer aqui algumas sugestões e comentar algumas coisas com você. Uma sugestão, de repente, você incluir a tuberculose. É muito associada, é até chamada de doença da boemia. Tuberculose. Eu não sei se eu não vi aí, isso aí, você colocou. Isso aí é o seguinte, a tuberculose era associado com a boemia por causa da época, né, e da falta de higiene sanitária, daquela situação. Mas de qualquer forma ficou associado. Como você está tratando de boemia, talvez, pelo menos historicamente, é interessante. Outro ponto, dentro da perfilologia, algumas sugestões aí também. A questão do playboy, que muitas vezes o playboy também está relacionado à boemia. O libertino também está associado, é mais por uma linha de promiscuidade, mas de qualquer forma também está associado. E o empresário da noite, que é um termo também que se utiliza muito. E aí isso leva para outra sugestão, que é a indústria da boemia. Hoje tem franquias para a questão de botecos, né, e bebidas e por aí vai. Então existe toda uma indústria da boemia. E um ponto que eu acho que deveria ter, pelo menos eu não vi aqui, que são as amizades ociosas. Nessa questão de grupo, até o João comentou e outras pessoas já comentaram também, é um termo muito utilizado na própria enciclopédia, né? Uhum. Então as amizades ociosas. Está no efeito? Como efeito, né? Quer dizer, ou também como a solução, né? O corte das amizades ociosas. Uma sugestão, poderia colocar os efeitos das amizades ociosas na perpetuação do estado da boemia. Tem que melhorar o escrito. A boemia, ela sempre está em grupo, coisa nesse né? sentido. A boemia sempre está em grupo. O corte das amizades dificilmente você não vai. Outro ponto, só como se você quiser aí, sugestão, tem alguns na geopoliticologia, né? Você colocou muito bem o Blumenau com o Oktoberfest, mas tem alguns clássicos também, pegando, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O bairro da Lapa é considerado o bairro da boemia. Vila Isabel também. Isso aqui eu estou só citando o Rio de Janeiro, né? Vila Isabel também ficou associado a isso. E o Baixo Gávea, também para a classe média no Rio de Janeiro, o Baixo Gávea é uma referência de boemia, né? Você vê que eu já frequentou tudo isso. Eu leio bastante, então a gente conhece. Agora, eu queria ressaltar, a Kátia também ressaltou a questão da argumentologia, lá o processo da apologia, achei que ficou muito bom. Você apresentou os trechos e depois a refutação, né? A crítica em cima disso. Eu achei isso, do ponto de vista de argumentação, excelente. E um último ponto, na definição, você faz o seguinte: na terceira linha da definição, você coloca rodas de bar e as zonas boêmias. Só que aqui, nesse caso, fica uma definição circular, porque você está usando na própria definição de boemia o adjetivo boêmias, né, no caso. Então isso não é o ideal. Porque você vai, mas o que é uma zona boêmia? Onde tem boemia, uma região onde tem boemia. Então isso é o que se chama de uma definição circular ou oróboro, quer dizer, a cobra que está comendo o próprio rabo. Então, a sugestão é que você coloque ou caracterize a zona boêmia, mas não utilize, porque senão ela fica a definição dentro da própria definição. Uhum. Tá, então, uma sugestão aí para fazer essa correção. Eduardo, aqui no estrangeirismo, acrescentar o casual day, se você for utilizar isso aí, que também muitas vezes... Eu tenho que ver como é que está essa estrangeirismologia, se já completou, se não... Tá. A estrangeirismologia? Não, pode colocar mais? Porque tem o Bon Vivant, tem o Buffon e o Casual Day. Se for usar o Playboy também. Já acabou. É tu. Valdo,
Em Minas, né, eu conheci bem Minas e eu vejo que lá as crianças, os meninos, filhos de pais com 10 anos já eram estimulados à bebida alcoólica. Eu não sei se hoje a Minas ainda é assim, né? Belo Horizonte Como é a que é capital. isso? Belo Horizonte é a capital com o maior número de bares do Brasil. É. Mas mesmo nas famílias, né, os jovens eram estimulados à bebida. Como é que é isso? Não, que vocês isso veem é bem comum. hoje, Eles falam né? que não tem praia. É a conversa, tudo é. Não tem mar, mas tem bar. Eufemismo. Eduardo, aqui o Arlindo, aqui em cima, atrás de você. Aqui. Fala aí. Estou te vendo lá no. Eu conversei com um recém-formado em medicina, ele me disse que hoje o ensino de medicina está dando um destaque muito grande às frituras como um veneno, talvez até igual ao cigarro, não sei. As frituras? Frituras. Agora aqui no verbete dá alguma coisa geral, fala em petisco, alguma coisa, talvez destacar onde fosse conveniente, frituras aí, porque fritura parece que hoje é considerado um veneno e é muito usado usado com bebida na madrugada também. Tem a questão, Arlindo, é assim, a gente quis dar um enfoque no processo da dieta, tá? Que é a questão dos petiscos, que petisco não existe, assim, petisco é praticamente sinônimo de fritura. Hoje em dia você tem alguns tipos de petiscos que são light e tal, mas é raro você achar isso em qualquer tipo de bar ou boteco. E a questão da obesidade aqui, são duas coisas que a gente quis reforçar, né? Então eu não sei se teria espaço para colocar mais alguma coisa em relação a isso. Eduardo. Não é mais para a questão de educar o pessoal, que muita gente não sabe que fritura faz um mal danado. Agora você que sabe. Eduardo. Oi. Aqui, Marconi, B. Você colocou aqui essa geopoliticologia, né? Com relação a Blumenau. No Nordeste é cultura já, né? Carnaval fora de época, por exemplo, Carnatal, né? Micarande, Campina Grande. Micareta, né? Então, quer dizer, no Nordeste é cultura, né, geral. E essa época de política, né? Mas sabe o que a gente quis fazer aqui com o negócio de Blumenau? É porque Blumenau é assim, é o Acme. Porque tem tudo que é lugar, né? Essa questão de... o olho do furacão. Você tem bairros, o Loche falou aqui... Coma alcoólico. Lá é arrodo, é coma alcoólico arrodo. Qualquer então... coisa eu converso depois com o César Cortioli. Ele estudou tudo sobre Oktoberfest. E lá, você sabe que lá o banheiro é público, né? Então você imagina. Não, chega, a pessoa recebe alguns litros de chope na cara, às vezes até no ônibus. Agora, conversa depois com o César. Se você pagar para o César para ir lá, ele não vai. Se pagar, pode dar uma fortuna, ele não vai. Agora, um monte de gente que aparece com coma alcoólico. Isso é que é fogo. São dias, às vezes, mais de um dia. E eles vão de ônibus, Santa Catarina inteira, eles alugam um ônibus, chegam no Oktoberfest, tipo de manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, ficam até meia-noite, 2, 3 horas da manhã, todo mundo alcoolizado, volta para a cidade. Agora, para você aqui. Eduardo, parabéns pelo verbete. Poderia aprofundar sobre a promiscuidade na página 69? Então, aqui eu coloquei o seguinte, que a promiscuidade compõe o rol da pensenidade do mega boêmio, sofredor da pusilanimidade quanto ao autoconhecimento, neofobia quanto à consciencialidade e autocorrupção em relação à vida responsável a dois com o duplista ou a duplista evolutiva. Eu trouxe até um verbete aqui, justamente pensando nessa questão. Que é o duplismo libertário. O que acontece? O processo da promiscuidade, normalmente a pessoa ela fica numa situação íntima, presa em si própria, em função da afetividade não ser direcionada.
Na verdade, não tem um foco assistencial. A afetividade é como se fosse algo difuso. Então, aquela opinião do Romário, né, por exemplo, de que tem várias mulheres e tal, isso para o processo do macho, do homem, é muito distorcido. Né, a pessoa que pega várias mulheres, então é como se fosse um machão. E, na verdade, o que mostra é uma baita falta de higiene consciencial, um rapport com tudo que é consciência, tudo que é padrão, e realmente uma poluição pensênica gerada a partir de uma falta de maturidade emocional. E essa maturidade emocional, pelo que eu tenho buscado e em função, né, de questões minhas, de experiências minhas pessoais, a pessoa só consegue isso com dupla evolutiva. Então, um direcionamento maior da afetividade para a dupla, um amadurecimento da questão sexual e afetiva. Isso é necessário, assim, dentro do processo evolutivo. Não tem muita saída. Se a pessoa ficar presa na promiscuidade, e hoje você tem internet, né, que é assim, as consciências, elas ficam ali, se a pessoa tem a tendência, elas ficam realmente alimentando até a pessoa entrar. E como é muito fácil entrar na internet no processo de promiscuidade, pornografia, faz um estrago e entra de novo a pessoa em ectopia. Então, para sair disso, é preciso mesmo encontrar, a pessoa buscar, através da vontade, do exercício, a dupla, né, desenvolver um processo de compreensão maior com a questão da dupla evolutiva e fazer o desassédio necessário mesmo para poder alimentar aí um trabalho de assistência na ProEx, mas desde básico até, né? Eu acho que essa questão é uma questão básica, processo afetivo. Então, acho que é isso. Agora aqui. Fui boêmio por mais de 20 anos, utilizando álcool e cigarros várias vezes por semana. Hoje estou perto de completar 2 anos sem álcool e cigarro. Deixei essa vida para trás por decisão da vontade, sem uso de remédios ou tratamentos. Perdi alguns amigos, fato que consegui superar. Admito que um dia me dei conta que poderia me dar mal com essa vida e um medo inespecífico foi motivador. Mas, mesmo assim, todos os dias acordo com uma dor ou mal-estar. Já fiz check-up de pulmão, coração e coluna vertebral e foi constatado que nada tenho. Por força de meu trabalho, eventualmente sou obrigado a frequentar à noite e observo pessoas se comportando como eu fazia há algum tempo. Termino meu trabalho e vou embora, certo? Que não quero mais essa vida para mim. Tenho 43 anos e sei que o fato de não dominar o EV não ajuda. Poderia me ajudar nessa questão? O problema é dominar o EV, né? Vamos trabalhar com isso, né? Qualquer coisa aparece por aqui que a gente dá um banho de loja aí, com os cursos, coisa boa laboratório, né? É buscar, assim, ajudar os outros, ver que tarefa que você poderia fazer para buscar assistência, buscar o assistido e poder aplicar o que você melhorou por ter se libertado da boemia, né? Fiz o CIP em agosto e tenho vontade de fazer o ECP1 em outubro em Saquarema, mas ainda não consegui parar de fumar. Pensei em fazer um tratamento com remédios. Em que condição é melhor chegar ao curso com a química do remédio? Qual seria a melhor maneira para superar essa dificuldade do vício? Eu acho que uma técnica boa é você, 5 dias antes do curso, você não fumar. Então você vai chegar ansioso no curso. É ansioso ou ansioso? É ele? Ele eu não sei, parece que é mulher mesmo. É mulher. Então você vai chegar ansiosa no curso, porque você vai estar sem a nicotina. E no curso, provavelmente, os amparadores, a tendência é o ambiente, o holopensene do curso, te ajudar no desassédio dessas consciências que interferem no processo assistencial. Uma outra questão que ajuda é você colocar uma meta, assim, eu vou parar e colocar um basta. E, normalmente, se você conseguir passar de 2 a 3 meses, é um primeiro passo para você, de fato, chegar na interrupção do cigarro. Nesses 2, 3 meses, o cigarro, um remédio muito bom que a gente tem usado aí, chama Champix. Então você pode procurar o seu cardiologista, ele vai prescrever o Champix, são 3 meses de tratamento. O Champix ele atua tirando o processo bioquímico, aí entra aquela questão que a gente já falou, fica só a fantasia, né, aquela vontade, e você não entra na fissura. E o curso e as técnicas podem te ajudar, né, você superar de vez isso aí. Ora, amá-lo para você. Sugiro mais uma inserção onde achar pertinente.
a cultura do trote infantil, que leva ao coma alcoólico. Ah, o trote. O trote estudantil. Estudantil. Perfeito. Mas, assim, isso tem a ver, né? Isso tem a ver com o ambiente. Sim, ela tem razão. Normalmente se associa a bebida com os problemas e doenças do fígado. Porém, muitos se esquecem das consequências para o pâncreas. Gostaria de sugerir a inclusão da pancreatite biliar induzida pelo álcool na fatologia, pois temos um membro de nossa família que acabou de passar por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar, muito provavelmente devido aos muitos anos de abuso do álcool. Olha, assim, aí entra uma questão que o pessoal até está comentando aqui. O verbete, ele não é alcoolismo, né? O verbete é boemia. O alcoolismo, ele é uma das vertentes do processo da boemia. E as doenças geradas pelo alcoolismo são várias, né? Desde hipertensão, o alcoólatra normalmente sofre de hipertensão, doenças hepáticas, câncer, câncer gástrico, o próprio pâncreas. Então, assim, eu acho que se a gente for atender a todas as... Eu não sei, professor Waldo, o senhor acha que é uma boa, né? Mas... Não, aquilo que você puder, né? Atende, Então, tá falando. Agora, ó, parabéns pelo verbete. Poderia colocar o efeito papaína patológico de se conviver no holopensene boêmio e ficar bêbado por assimilação sem ingerir uma gota de álcool? Isso é a papaína patológica. Isso é bem interessante. Isso o holopensene deixa tonto. Domina esse negócio. O holopensene deixa tonto, é legal. Papaína patológica. Papaína patológica. Assimilação. Sem ingerir uma gota de álcool, a pessoa fica bêbada. Agora, tem gente que fica bêbada tomando Coca-Cola. Pode falar. Estou ouvindo. Você poderia falar um pouquinho sobre o álcool na terceira e quarta idade, que a gente sabe que cada vez esse número está aumentando, consumo, e a gente sabe da crise, do vazio existencial que existe nessa camada, né? Fracasso, decadência. Ela é da IC, tá? As pessoas que foram ativas e que hoje estão aposentadas, então a tendência é ir buscar... Existem umas questões bem interessantes que estão acontecendo no Brasil. Uma é que a pessoa está vivendo mais, né? E com condições. Então a pessoa se aposenta, e a gente costuma falar isso em consultório, né? Aposentou, adoeceu. Porque a pessoa aposenta, quer ir para a rede, é o Dorival Caymmi, né? Aí está na rede, engordar, aí curva da prosperidade, obesidade, hipertensão, AVC. A pessoa tão boa, né? Esses comentários que a gente escuta, né? A pessoa tão boa e tal, e aposentou e morreu. Então, o que acontece de fenômeno social é que a pessoa tem tido mais condições na terceira idade, né? Quer dizer, não é miserável, não está com fome, não está tendo muita dificuldade, está acontecendo, e aí começa a criar uma situação de ociosidade maior. E aí aquela coisa, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então a pessoa começa a pensar muita besteira e se associa com os outros aposentados, cria aquela situação que o professor Waldo chama dos... Como é que é? Dos... agora me fugiu a palavra. Do nosso amigo que teve aqui, da sinuca lá. Como é que chama aquilo? Enfim, a pessoa fica completamente congelada, né? E isso atrai. E aí daqui a pouco tem aquele grupo de idosos que jogam sinuca, os engessados, né? Jogam sinuca, baralho, fossilizados, era a palavra que eu queria falar. A palavra torna-se fósseis. São os fósseis. E aí enfim, a pessoa já acha que está com a idade, né, avançada, não quer mais produzir e tal. E o álcool entra nisso. Entende? Normalmente. Então é uma pena, é um fenômeno. Os fósseis são os mortos-vivos. Sabe como é que é? João? Uma sugestão também para o Eduardo. O Eduardo tinha uma coisa que eu achava muito engraçada, desde criança eu via o Vinícius com uma mesa de bar em cima, no palco, né? Era a mesa de bar, ele com o uísque e o garçom servindo ele cantando, né? A banda ali atrás. Então isso talvez poderia entrar na masculinologia, se você achar que... Mas entrar o quê? O Vinícius de Moraes dando show no palco. Não, mas colocar o quê mas eu não entendi como que entraria isso no verbete. Eduardo,
masculinologia. O Eduardo. O Alexandre aqui, até para complementar o do João, que eu ia falar nisso agora também, da relação, não sei se alguém já falou, porque eu cheguei atrasado, mas essa relação das artes, né, da música, do Clube da Esquina, de Minas Gerais, do pessoal da Bossa Nova, das festas, da música, festa rave. O Vinícius era chamado de poetinha por um lado e de Vinícius Imoral por outro. E ele funcionava, quem conheceu muito essa relação da música tem muita foi a professora Malu Balona, conheceu muito. E ela conta isso, que o Vinícius só funcionava depois da 5ª dose de uísque. É uma pena. Mas a ideia foi só complementar o... Acho que existe esse sinergismo da música. Toda funcionando. Eduardo, eu acho que essa sugestão poderia ter até uma parte aí de você colocar alguns exemplos clássicos disso, né? Esse do Vinícius é um. O Noel Rosa também é considerado um boêmio, assim, grande, né? O processo do Noel Rosa. Aquele cantor lá da... O Nelson Gonçalves aí, ó. Não, e o outro também, o regresso, o boêmio, né? Lá em cima. Eu não sei, Valdo, também se poderia considerar o Jorginho Guinea. Ele é mais como playboy, mas também é boemia, né? Até certo ponto. Ele é da boemia. Eu pensei no e Jorginho acabou Guinea. Lá com 1 bilhão. Jogou no buraco. Jogou tudo e era o bom vivant clássico. Né? Então, isso... Agora, e a Vila? E o Martim da Vila não entra? Sim, aí... Zeca Pagodinho. Noel Rosa, por exemplo, é considerado e o Zé Pagodinho, processo da boemia. Na comédia, a gente tem o Mussum, né? O Mussum que vivia fazendo papel de bêbado e... Né? Mas não era o Foredes. Era o... Foredes. Só no Foredes. Tem uma frase de doer que eu deixo a vida me levar, né? Essa é de doer. Agora, essa questão da arte, né, e a boemia, que é muito associada, né? O atual presidente do Chile é do Opus Dei. E o irmão dele foi dar uma entrevista. O presidente é Sebastião Pinheiro, um negócio assim. O irmão dele, eu não me lembro agora o primeiro nome. E falou assim, ó, meu irmão é do Opus Dei e eu sou do Opus Night. Da boemia. Nossa. Liquidou, né? Acabou. Liquidou. Você pode colocar. Liquidou. Antagonismologia. Eduardo, aqui letra B. Na patologia da 4ª linha, de baixo para cima, eu tenho uma sugestão. Depois das leveduras e a pinga, que não tem no verbete a questão da embriaguez. A embriaguez, aí, antes do estado de ressaca. Eu não sei se você gostaria de colocar a questão do vômito, porque você vem... É bem patológico. Então, a embriaguez, aí o vômito e o estado de ressaca. Você faz o problema dela é a ebriez. Tornei um médio na bebida e busco esquecer. É isso. Pois é. E que me abandonou. Eu tenho umas musiquinhas também. Pela rua. É isso aí, né? A vida é um negócio. Ganhar muito dinheiro. Acabou com o happy hour, né? Muito dinheiro. Mas você sabe que tem o pessoal, os pacientes assim mais pobres, eles usam às vezes eles falam errado e tal, né? Então às vezes eles usam uma expressão para vomitar, eles falam assim, não, doutor, eu gumitei. É de gumitar, eles falam, né? Mas nem todo mundo é muito comum isso aí. É de gumitar. Seria o estado degradante já, em que a questão da boemia ela ultrapassou, né, já chega na embriaguez. Eu queria te perguntar, a 4ª linha, de cima para baixo, sobre o romantismo acobertador da carência afetiva cronicificada. Você pode falar um pouco mais disso? Posso. O romantismo, aqui entra aquela situação superficial da música, aquela questão literária. Enfim, a pessoa ela não aprofunda. E normalmente
o processo da carência afetiva não é percebida, e esse negócio do romantismo, fica todo mundo ali meio que doando energia um para o outro, todo mundo meio carente, um compensando o outro, e um vampiriza o outro, exatamente. E todo mundo com loco externo, então um depende do outro, e o grupo, às vezes de intelectual, de artistas, o processo de bar, fica uma interprisão ali. Você gera uma interprisão grupo kármica com isso. E aí, para você sair disso, não consegue muitas vezes. Tem muita gente que não consegue deixar um grupo, às vezes de amizade, ou quando deixa, fica com saudade, quer voltar, entendeu? Tem uma numerologia, tem o bêbado chato, o bêbado chorão, o bêbado brigão. Tá cheio de tipo de bêbado aí. Já é o alcoolismo. Mas olha, parabéns pelo verbete, mas agora os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 62 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 31 perguntas online, totalizando então 57 perguntas no dia de hoje. 32 votos presenciais e 11 votos online. Os recados de hoje: a Jussara, o primeiro encontro sobre longevidade da CCCI. O Rafael, chamada de trabalho do Congresso em Vexologia. A Neida, Semana de Reeducação. A Thelma, Acoplamentário. E a Tânia, o Colégio Invisível da Paragenética. Convivialidade da terceira e quarta idade, convida para o primeiro encontro sobre longevidade na CCCI. Vamos ter palestras sobre longevidade útil, produtividade e projeto de vida, política do idoso, consciência proativa e velhice, qualidade de vida e longevidade produtiva, maturidade na longevidade, entre outras. O encontro vai ser o 1º de outubro, das 8h30 às 18 horas, no Polo Discernimento. Gostaríamos que vocês fizessem as inscrições a longevita2010@gmail.com. Aguardamos vocês. Obrigada. O evento será gratuito. Até lá. Gente, boa tarde a todos. Eu e Alex estamos aqui para convidar vocês para enviarem trabalhos para o Congresso de Serenologia e de Infecciologia. Então a chamada de trabalho está aberta para o Congresso de Serenologia, chamarem até agora, final de setembro, dia 30 de setembro, se não me engano. Finalzinho de setembro agora. E a chamada para a Sinvex, vocês podem entrar no site da Sinvex, www.asinvexes.org, e lá vai estar um arquivo em PDF com todas as informações e dados de como mandar o trabalho. E vai até 8 de novembro. Obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos os interessados em participar da primeira semana de reeducação consciencial promovida pela Reaprendência, que vai ser realizada de 8 a 16 de outubro no Discernimento. O slogan dessa semana é Reaprender para Reeducar. A semana inicia com uma qualificação docente, de 8 a 10 de outubro, e encerra com um curso de Descanciologia, que vai ser apresentado pelo professor Marcelo da Luz. Hoje eu vou dar mais enfoque para as palestras gratuitas, que também ocorrerão neste período, à noite, no horário das 19 às 20h30. Todos os interessados deverão realizar sua inscrição junto à recepção do CAEC. Maiores informações pelo telefone 3525-2652 ou ainda no site www.reaprendência.org ou no folder que se encontra na saída aqui do auditório ou junto à recepção. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Convidamos para o próximo curso Acoplamentário, que acontece aqui no CAEC entre os dias 8 e 10 de outubro.
A temática será Parapolítica e os EPICONs, professor Felipe Mansur e professor Alcir Alves. O curso complementar é um curso sem pré-requisitos, um curso de imersão de 3 dias aqui no CAEC. E maiores informações também no telefone do CAEC, no telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde, colegas. Como eu venho convidando a vocês, para domingo, 19 de setembro, participarem do primeiro encontro do Colégio Invisível da Parageneticologia. Aí eu vou dar o título de 3 trabalhos. Vão ser apresentados 6 trabalhos de pesquisa e uma dinâmica com o professor Moacir. Eu vou listar o título de 3 trabalhos. Parecem bem interessantes. Com o pesquisador Alexandre Carlone, Parafisiologia das Matrizes Cognitivas. Outro trabalho, com a doutora Regina Dias, Autoparagenograma e Paragenética. Outro com o pesquisador Leandro Silva, Acertos grupocármicos com reflexos na paragenéticas. Então, eu convido vocês para domingo aqui no CAEC. Muito obrigada. Pessoal, só um recado rápido. Quem se dispôs a fazer o pagamento da enciclopédia dos 8 kits, dos 8 volumes, né, os kits que estão sendo produzidos, nós estamos recebendo o dinheiro aqui no tertuliário. E nós não estamos reservando, tá? Então as pessoas estão mandando e-mail para nós pedindo para reservar. Não tem reserva. São apenas 75 kits, tá? Que a gente colocou à venda. Então quem ainda não tem, não pagou, pode procurar a gente aqui no tertuliário, ou os monitores também estão recebendo, né, R$700, pode pagar em 3 vezes com 3 cheques, de 250, 250 e 200. Tá? Então, a gente está à disposição de vocês. Obrigado. Propósito ansiolítico é o verbete eleito para amanhã, com 16 votos, a especialidade mentalsomatologia. A autora, Nina Rosa Manfroy. Obrigado a todos, uma boa tarde.